Salve, salve, nação rubro-negra! Marquinhos Assunção novamente aqui com as notícias do Flamengo para lhe deixar muito bem informado e também atualizado de tudo o que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes de mais nada, antes de trazer as notícias do nosso Mengão, eu pediria a você que não é inscrito no canal que você se inscreva. A sua inscrição é muito importante para o crescimento do trabalho, que também você deixe o like, porque o like mostra para a plataforma que você está gostando dos conteúdos e que você também possa compartilhar esses mesmos conteúdos nas suas redes sociais para que mais rubro-negros possam estar aqui conosco dividindo esse papo de Flamengo. E que, por fim, você ative o sininho das notificações para que toda vez que o canal se movimentar, você possa ser notificado pelo YouTube dessas modificações. Bom, feito isso, sem maiores enrolações, vamos ao vídeo de notícias do Flamengo. Bom, depois de mais uma vergonha, depois de mais um vexame, eu pergunto a você, ainda tem vergonha que a gente possa passar? E eu respondo, tem sim. Hoje, o Flamengo, às 16 horas, joga no Maracanã e faz a sua estreia no Brasileirão 2023 contra o Coritiba. Já perdemos na estreia da Libertadores contra o Poçante Alcas, já perdemos na estreia da Copa do Brasil contra o Poçante Maringá, então vale a pena a gente botar as barbazinhas de molho e olhar com muito cuidado e com muito respeito para o nosso adversário de logo mais pelo Brasileiro, o Coritiba, às 16 horas no Maracanã. O Flamengo fez seu último treino ontem, sábado, pela manhã, no CT Ninho do Urubu, onde o treinador interino do Flamengo, Mário Jorge, experimentou uma formação sem o centroavante Pedro no time titular. O provável time do Flamengo, que deve ir a campo hoje, 16 horas do Maracanã contra o Coritiba, deve ser Santos, Wesley, que deve ter ganho a posição de Varela, que foi barrado, Santos, Wesley ou Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz ou Léo Pereira e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Cebolinha, Matheus França e Gabigol. Portanto, uma formação sem o Pedro de centroavante. Mas pasmem, né, meus senhores? Poderemos ter sim Davi Luiz, Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro como titulares mais uma vez. Só saberemos, na verdade, a escalação do time amanhã, 1 hora antes da partida, quando obrigatoriamente a escalação deve ser divulgada. O Flamengo, para a estreia no Brasileirão, deve seguir sem contar com Vidal, que tem um edema no cotovelo, sem Arrascaeta, que tem uma lesão no adutor da coxa esquerda, sem Mateuzinho, que tem uma fratura na tíbia da perna esquerda, e também sem Eric Pulgar, que tem uma fratura no quinto metatarso do pé direito, além de Felipe Luiz, que segue com dores na panturrilha. Agora, ontem, para surpresa de todo mundo no treinamento do Flamengo, a grande surpresa foi Arturo Vidal. Ele participou normalmente com o restante do grupo. A volta dele estava prevista apenas para amanhã, segunda-feira. Porém, Arturo Vidal treinou normalmente. Só não sabemos se ele vai ser relacionado para a partida de logo mais contra o Coritiba. A equipe de arbitragem para Flamengo e Coritiba foi definida pela Comissão de Arbitragem da CBF como sendo o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, ele que é de Pernambuco, como assistente 1, Danilo Ricardo Simon Maniz, que é de São Paulo e é da FIFA, como assistente 2, Carla Renata Cavalcante de Santana, de Pernambuco, e no árbitro de vídeo, o popular VAR, Daniel Nobre Pins. A transmissão de Flamengo e Coritiba hoje, 16 horas, será feita em TV aberta pela Globo, né? Menos para os estados São Paulo, Minas Gerais, exceto a cidade de Juiz de Fora, Rio Grande do Sul, Goiás, Ceará e Tocantins. Esses estados não receberão Flamengo e Coritiba em TV aberta, e sim Corinthians e Cruzeiro.
A narração da Globo da transmissão de Flamengo e Curitiba será de Gustavo Villani, com comentários do Maestro Júnior e também do ex-jogador Roger Flores. Na manhã de ontem, sábado, alguns torcedores rubro-negros foram reclamar da diretoria e também dos jogadores na porta do CT Ninho do Urubu. Integrantes da torcida organizada Raça Rubro-Negra estenderam algumas faixas que continham algumas das seguintes frases: Gabi Gordo, muita marra, elenco de finados, zero comprometimento, fora Marcos Braz e time frouxo. Essas eram as frases que continham as faixas que estavam penduradas do lado de fora do CT de Urubu, que dava para ver, quem fosse chegando para o CT de Urubu, dava para ver o protesto da torcida rubro-negra, mas um protesto bem sadio, sem violência, sem nada. Um protesto que surtiu seus efeitos, sim. O novo treinador do Flamengo confirmado, Jorge Sampaoli, tem chegada confirmada também ao Rio de Janeiro para hoje, 9h15 da manhã deste domingo, né? Com toda a sua comissão técnica, e são grandes as chances de todos da comissão técnica, inclusive com o treinador Sampaoli, de estarem no Maracanã logo mais à tarde, na partida entre Flamengo e Coritiba. Vai ser o primeiro contato do novo treinador com o grupo de jogadores. Por falar em comissão técnica, vamos agora divulgar aqui os nomes dos integrantes da comissão técnica de Jorge Sampaoli, que começam o trabalho no Flamengo amanhã. Gabriel Andreatta vai ser o coordenador, a pessoa mais diretamente ligada a Sampaoli. Christian Aran, auxiliar técnico. Diogo Meschini, também auxiliar técnico. Pablo Fernandes e Marcos Fernandes, preparadores físicos. Aqui tem um detalhe, são pai e filho, os dois preparadores físicos, Pablo Fernandes e Marcos Fernandes. E por fim, Ezequiel Scher, que é analista de desempenho. Bom, 3 ex-presidentes do Flamengo, meus amigos, Márcio Braga, Eduardo Bandeira de Mello e Hélio Ferraz, assinaram carta contra a extensão do mandato do presidente Rodolfo Landim no Flamengo. 2 grupos políticos, o dos grandes beneméritos e também o dos ex-vices e ex-candidatos à presidência do Flamengo, também publicaram um documento nessa última sexta-feira, em desagravo e também sendo contra a uma provável extensão do mandato do presidente Rodolfo Landim. A política interna do Flamengo aí sempre muito ativa, né, pessoal? Gabriel Barbosa, o Gabigol, atravessa nesse momento o seu maior jejum de gols desde que chegou ao Clube de Regatas do Flamengo. Quinta-feira, na derrota do Flamengo para o Maringá, jogo de estreia da Copa do Brasil, o centroavante artilheiro do Mengão chegou a completar 10 jogos sem marcar um único gol vestindo o manto sagrado, como também sem contribuir com nenhuma assistência aos companheiros vestindo o manto rubro-negro. Bom, dentro do elenco do Flamengo, os jogadores Gerson, Arthur Vidal, Eric Pulgar, Bruno Henrique e Marinho são os jogadores que pertencem ao grupo que já trabalharam anteriormente com o novo treinador Jorge Sampaoli. Então, vamos ver aí se, por exemplo, o Sampaoli consegue extrair do Marinho algo mais que até agora o Marinho não mostrou como jogador do Flamengo. O basquete do Flamengo, orgulho da nação, jogando a final da Champions League da América, no ginásio Pedrocão, em Franca, São Paulo, foi derrotado pelo time de Franca, ficando com o vice-campeonato do ano da Champions League da América. O Flamengo já tem esse título, né? Foi a primeira vez que o Franca conquistou esse título de campeão das Américas. Jorge Sampaoli, o novo treinador do Flamengo, é o segundo treinador argentino da história do rubro-negro mais querido do Brasil. Como estrangeiro, ele é o 15º treinador do Flamengo. Agora, como argentino, ele é o segundo. O primeiro foi Armando Renganeschi, né, que assumiu o Flamengo em 1965, portanto, há muito tempo que o Flamengo não tem um treinador argentino. Depois da decisão judicial da última sexta-feira que determinou que o Flamengo e Fluminense disponibilizariam
o Maracanã para que o Vasco pudesse promover seu jogo contra o Palmeiras pelo Brasileirão, ontem, sábado, Flamengo e Fluminense acionaram o plantão judicial e pediram, através de um recurso, que a decisão que autorizou a realização do jogo do Vasco fosse suspensa. A decisão pode sair a qualquer momento de que pode ser cassada essa liminar que permitia Vasco e Palmeiras jogarem no Maracanã no dia 20 pelo Brasileirão. Então vamos aguardar mais esse capítulo desse imbróglio chamado Maracanã. Bom, a grande expectativa da nação rubro-negra para essa partida de hoje contra o Curitiba, além de um desempenho melhor, é também a possibilidade do Flamengo contar com a volta do Bruno Henrique, né? Ele que já está recuperado, já foi relacionado para os 2 últimos jogos do Flamengo, mas não conseguiu entrar. Então existe essa possibilidade do Bruno Henrique voltar aos gramados e voltar a vestir o manto sagrado diante do Curitiba, logo mais no Maracanã. Jorge Sampaoli, treinador contratado pelo Flamengo, já vai dar o treino na próxima segunda-feira do rubro-negro mais querido do Brasil. E também já tem confirmada a sua estreia no banco de reserva do Flamengo, vai ser na próxima quarta-feira, no jogo às 19 horas contra o Nublense do Chile, jogo esse válido pela Copa Libertadores da América. Bom, meus amigos, a nação sempre presente, né? Até ontem à noite, até a noite do sábado, já tinham sido vendidos de forma antecipada para a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2023 contra o Curitiba, logo mais às 16 horas do Maracanã, mais de 40 mil ingressos, né? Tendo 2 setores já esgotados, os setores norte e o setor Maracanã mais estavam esgotados. Bom, as notícias eram essas, eu vou ficando por aqui, dando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui, meus amigos.